alienígenas! Bem-vindos ao Livro Voador Não Identificado! Hoje, pessoal, eu quero falar com vocês sobre a minha carreira de escritora, como estão os lançamentos, tudo que eu lancei até agora e essas coisas assim. A minha primeira publicação, pessoal, foi Alice. Ele é um romance, ele é um triângulo amoroso, já tem resenha aqui no canal, mas é uma resenha bem fajuta, que foi um dos primeiros vídeos que eu gravei aqui no canal. E ele foi publicado sob demanda, ou seja, eu não paguei nada pela publicação do livro, tá? Eu só tive que vender, então, uma X quantidade de exemplares ali no lançamento, que era uma das coisas ali que a editora exigia. Graças a Deus eu consegui vender. Em Alice, nós vamos ter então a personagem principal como Alice. Ela, há muito tempo atrás, ela era amiga do Max e ela era apaixonada por ele quando eles eram crianças, só que o destino acabou separando os dois, porque a mãe do Max faleceu, o pai se perdeu e ele acabou tendo aulas em casa. E quem dava as aulas em casa pra ele era a mãe da Juliet Campbell, que é a bitch da escola. E ele acaba se apaixonando por ela, acaba namorando ela, e depois que ele volta pra escola, ele acaba não mais conversando com a Alice, até porque ele não reconhece ela, porque quando ele deixou ela era uma garota que usava um óculos fundo de garrafa, usava um aparelho ridículo, então ela era Betty a feia, vamos dizer assim. E o tempo passou, ela se desenvolveu, ela acabou ficando uma menina hermosa, bonita, charmosa. Em um belo dia, em um passeio no cemitério, por que não no cemitério, né, pessoal? Passeio no cemitério é tão legal. E nesse dia, detalhe, o cemitério era abandonado, possivelmente mal assombrado. Nesse dia, ela acaba se deparando com o Max. E o Max tinha acabado de brigar com a Juliet. E ela fica sozinha ali num lugar, numa casa, na casa do coveiro, sozinha com o Max. E eles acabam conversando e ele acaba percebendo que ela era a Alice, a garota por quem ele tinha uma grande amizade, porque ele nutria uma grande amizade. E naquele momento de fragilidade, que já tava de saco cheio com a relação com a Juliet, ele acaba então voltando a ser o best da Alice. Só que a Alice, ela nutre esperanças de que ele vai voltar, vai se apaixonar por ela, vai largar a Juliet e vai ficar com ela. Então ela nutre essa esperança muito grande dentro dela. E essa esperança é despedaçada quando em um belo dia o Max se declara publicamente pra Juliet. E aquilo detonou o coraçãozinho pequenino dela e ela decide se afastar dele. E é quando surge então um garoto novo no colégio chamado Liam. E ele se aproxima demais dela e ela percebe que ele pode curar as feridas que o Max deixou. Só que depois de uma festa que ela praticamente arruinou a casa da Juliet junto com a Kim é a minha personagem favorita, ele acaba se transformando em uma outra pessoa. Ele acaba se tornando, não vou dizer bem mal com ela assim, mas ele se torna um outro Max com a Alice. E ela não sabe dizer o porquê. E o livro vai se desenvolver então ali em torno dos três e em torno também dos pepinos que os amigos geram na vida da gente. Depois de eu ter lançado Alice, eu comecei também a escrever no Wattpad. Então, no Wattpad eu postei um livro de poesias chamado Pedaços de Mim. Depois que minha amiga faleceu, eu acabei escrevendo poesias, porque eu senti que escrever era um jeito que eu conseguia lidar com a dor. Então, muitas dessas poesias que eu acabei escrevendo, elas foram relacionadas à perda, então são poesias mais tristes. Mas eu tinha e tenho ainda vários cadernos que eu escrevia letras de música. Só que eu não sabia tocar violão, mal porcamente sei tocar piano, não sei cantar. Então o negócio que aconteceu aqui, né? Poesia. Já que não é música, agora é poesia. E eu acabei postando então ali no Wattpad esse Pedaços de Mim. Eu também escrevi, ano retrasado, um livrinho de contos chamado Vermelho como o Amor. Eles são contos natalinos, mas tipo assim, tem nada a ver com o Papai Noel não, tá? Então neste livro são 6 contos, e nestes 6 contos vão ser todos passados no período do Natal, e nós vamos ter pessoas que vão estar, tipo, não vamos dizer sofrendo. Por exemplo, um dos primeiros contos, a menina, ela vai passar o primeiro Natal longe da família, em uma época em que era muito especial pra família, e ela se sente sozinha, e em uma briga por um pisca-pisca, ela acaba encontrando alguém com quem ela possa passar o Natal junto e que ela vai se apaixonar. Oh, spoiler! Só que não tem só o amor entre um homem e uma mulher. No livro também vai ter contos em que o amor vai ser de uma mãe para com um filho, que na verdade essa mãe, ela perdeu um filho e pra ela o Natal nunca mais foi a mesma coisa, e justo ali perto da época do Natal ela acaba encontrando um garoto
que é meio que órfã, e ela vai, né, se apaixonar pelo garoto. E tem também uma história que é sobre duas amigas, em que uma delas está morrendo e que a época favorita do ano dela é o Natal. E a menina, a outra amiga dela, então vai fazer uma surpresa muito grande pra ela. Enfim, gente, basicamente é isso. Sobre contos, a gente não pode contar muito sobre contos, porque conto é tão pequenininho. Tem Eternidade, o livro de contos também. Esse livro de contos é todo baseado no universo de Eternidade. Então eu comecei com os personagens secundários, que também têm papéis importantes nessa história, e comecei a contar algumas coisas da vida deles. Basicamente foi como eles acabaram entrando na resistência da Adaga Vermelha. Tem poucos contos, eu pretendo escrever mais contos sobre esse universo, mas a vida tá tão corrida. Tem a Degustação de Eternidade, tem a Degustação de Alice também ali no Wattpad. E tem 2 contos também, que é O Homem das Sombras e A Estranha Amy. Em O Homem das Sombras, uma menina ela sempre tem o mesmo sonho, que ela tá correndo na floresta sendo perseguida por alguma coisa. E isso acaba tomando forma na vida dela, mas não vamos dizer bem como. E A Estranha Amy é um garoto que ele tá no colégio, ele é fascinado por estudar a mente das pessoas. E tem a garota Amy, que ela é completamente estranha. E ele vai acabar, então, pesquisando, tentando descobrir algo sobre a vida dela e acaba descobrindo coisas mais sombrias do que ele planejava descobrir. E eu tenho 2 fanfics de Crepúsculo, gente. Sim! Começa com o Anoitecer e o segundo é o Entardecer, que ainda tá em andamento, na verdade, tipo assim, parei de publicar porque tenho muitos projetos fora dessa fanfic, então eu acabei me dedicando mais a eles. Mas nesta fanfic, a Bella decide deixar o Edward quando o Fred, que ele é da breve segunda vida de Brit Turner, quando o Fred aparece ali, ela acaba se apaixonando pelo Fred, ela acaba percebendo que não é o Edward quem ela quer pra vida dela, e ela abandona o Edward. E o Edward ele entra numa maré triste de sofrimento, foi deixado pela Bella. E em um belo dia, Jennifer, uma garota que é completamente diferente da Bella, que fala palavrão, adora falar palavrão, da Jennifer, gente. Ela se perde na floresta ao redor de Forks e ela acaba caindo ali de braços abertos na vida dos Cullens. Então ela bate naquela porta pra pedir uma ajuda. E ela acha estranho, porque ela vê a Renesmee e o Edward fala no momento que é a filha dela, e ela é muito parecida com o Edward e Bella. Aí ela vê o Jacob se transformando em vampiro. O Jacob se transformando lá no lobão, e ela percebe que tem alguma coisa estranha. E em vez de, descubra por si mesmo, ele acaba jogando na cara dela, tipo assim, nós somos vampiros, tá? Tudo bem pra você? E eles ficam um tempinho ali em Forks, então, e ela acaba saindo com essa família Cullen junto com os amigos dela. Ela, inclusive, tem um amigo que é super apaixonado por ela, que só vai dar treta na vida dela. E quando ela volta pra cidade dela, pam! Os Cullen se mudam pra lá e o negócio vai acontecer, né? Isso é o que eu tenho no Wattpad, gente. Agora, vamos mostrar o que eu tenho também de livro físico, que é o Eternidade, que eu já falei pra vocês ali que o livro de contos é baseado em Eternidade. Eternidade também já tem bastante vídeo aqui no canal que fala sobre ele, mas basicamente nesse livro nós temos 2 espécies de vampiros. Os vampiros brancos e os vampiros negros. Os vampiros negros são os vampiros comunsãos aí que nós temos na vida. Fiz um vídeo pra explicar a diferença dos dois, eu vou deixar o linkzinho passando aqui nos cards. Nós vamos ter nesse universo o Vampiro das Sombras. Ele colocou essas 2 espécies em guerra, porque ele quer que a espécie dele, os vampiros negros, sejam dominantes sobre os vampiros brancos. Ele quer, na verdade, escravizar os vampiros brancos e utilizar os humanos apenas como alimento. Você imagina a cenoura, o boizinho, a vaquinha, os humanos vão ser cenoura, boizinho, a vaquinha, só isso. E há muito tempo atrás, então, Jonas Edward, com o auxílio de uma bruxa, acabou criando uma profecia. Que nessa profecia, então, iria nascer uma vampira branca que seria capaz de matar o Vampiro das Sombras. Mas antes ela precisaria encontrar a adaga de Edward, que foi destinada a ela, que é uma das únicas armas que mata o Vampiro das Sombras. Só que o Vampiro das Sombras acabou capturando a mãe dela e obrigou ela a fazer um pacto com ele. Esse pacto a condena ao inferno, que é literalmente um lugar bem horrível, onde moram as criaturas negras, que elas se alimentam do sofrimento das pessoas ou dos vampiros. Então, tipo assim, não é um bom lugar pra você passar as suas férias de verão. E no início do livro, ela vai acabar se vendo dividida entre cumprir a profecia, fazer aquilo que ela nasceu pra fazer, ou simplesmente se deixar condenar ao inferno pra salvar a vida da mãe dela. Já no início do livro nós vemos que ela se distanciou da resistência da Adaga Vermelha, que era a resistência onde ela estava, que a irmã adotiva dela é a líder, pra viver entre os humanos, porque ela sabe que os amigos dela vão preferir ela viva do que ela no inferno, que vão querer mudar a cabeça dela, e também porque ela bota os amigos dela em perigo.
Só que quando ela se mistura com os humanos, o perigo também segue ela. E ela decide deixar os humanos. Só que ela acabou se apaixonando por Jack, que é um humano. E esse Jack, ele vai atrás dela, ele faz um inferno pra achar ela. E quando ele acha ela não sabe por quê, mas ela decide contar toda a verdade sobre a vida dela. E com isso, ela volta com o Jack até o local da resistência e conta pra ele toda a verdade. Aí, ela vai ter que decidir se ela realmente quer cumprir o que ela nasceu pra fazer, ou se ela quer salvar a mãe dela. Esse ano eu decidi que eu ia participar de antologias, então eu corri participar de um monte de antologia ali até o dinheiro acabar. Então agora acabou o dinheiro, acabou a participação da Lelê em antologias, né? Eu recebi aqui já 4 antologias no formato físico, mas tô pra receber as outras, gente. Uma das quais eu participo é Gran Circo Carnivale. Nesse livro, então, nós temos o Circo Carnivale, que é um circo de terrores, horrores. Não é aquele circo que você vai entrar lá pra dar risada, é um circo completamente diferente. Então são vários contos ambientados neste circo. O meu conto é O Circo Requer a Sua Alma. Tem também a antologia Daimonon Sigilos, Crônicas da Goécia. Esse é um livro, então, só sobre demônios, mais especificamente sobre os demônios da Goécia, que são 72. Então, cada autor escolheu um demônio para estar narrando ali uma história sombria sobre eles. Cuidado que os demônios estão à solta, pessoal. O meu conto aqui é Cuidado com o que habita na escuridão. E o mais light, gente, era Outra Vez. Neste livro, então, foram selecionados contos de fadas e foi recontadas as suas histórias. Você vai pegar esse livro para ler e você não vai reconhecer as histórias das quais você vai estar acostumada, porque os autores reescreveram ela. Eu escolhi, então, a história da Cinderela e o nome do meu conto é Não Esqueça o Sapatinho de Cristal. E o último que eu tenho físico aqui pra mostrar pra vocês é Sedentos por Sangue. Sedentos por Sangue é uma antologia só sobre vampiros, então imagina, né, gente, se a Lelê não ia querer participar. Só que todos os contos são ambientados no Brasil e todas as lendas que foi escolhida foram relacionadas a vampiros brasileiros mesmo. Então são 3 ou 4 clãs de vampiros. Eu escolhi o clã Palaquico, uma coisa assim. Enfim, e o nome do meu conto é Aceita uma Taça de Vinho? Só que esse vinho não é vinho, né, gente? A gente sabe. Falta chegar pra mim Creepypastas, Lendas da Internet, que é uma antologia, então, voltadas a lendas, a coisas que se debatem em fóruns, a Deep Web, toda voltada ao terror. E o nome do meu conto é Não Acorde os Mortos. Tem também a antologia Ninguém Vai Sobreviver, que foi a primeira antologia da qual eu fui selecionada, que é então basicamente sobre serial killers, sobre gente doidona, psicopatas que matam ali, né, só pelo prazer da coisa. E o nome do meu conto é A Lenda de Verde Vale. E um que tá pra sair, que ainda não saiu, é O Dia da Caça. Nessa antologia, os animais vão virar do avesso. Então, assim, antes eram os humanos, né, que controlavam os animais, e agora os animais estão cansados disso, e os animais vão se voltar contra os humanos, e nós vamos ter uma pandemia geral. Uma das últimas antologias também que eu fui aprovada é Quando Cai a Noite. Então, que é voltado para criaturas e terrores, coisas que acontecem no período noturno. E eu escolhi, então, falar sobre Heavenboker, que é o nome do meu conto. Heavenboker a gente tem no livro marcado na série Rose of Night, mas o meu negócio aqui ficou bem dark. Também fui selecionada no 31 Contos Assombrados, volume 2, que são só contos de terror. O meu conto é A Ilha da Morte, mas ainda não saiu, a gente tá quase aí pra sair. Fui selecionada também no Néctar dos Mundos com o conto A Dama do Espelho. A Dama na Água? Ou A Dama do Espelho? A Dama na Água. Enfim, essa antologia também ainda não saiu, tá pra sair. Ela é voltada pra fantasia. E a última antologia da qual eu fui selecionada é Arrependa-se, que então é ela voltada para os 12 pecados capitais. Eu escolhi então A Inveja e o nome do meu conto é A Rainha Negra. Bom, pessoal, então basicamente essas são as obras que eu tenho circulando aí pelo mundo. Se vocês já conhecem elas, deixem aqui nos comentários o que vocês acham dela, pessoal. E se você é uma escritora e você quer mais dicas em relação a esse mundo, a esse universo da escrita, também deixa aqui nos comentários pra mim estar falando um pouquinho mais pra vocês. Deem uma olhadinha nos vídeos que estão passando aqui do lado também, pessoal. Todos os links das antologias, dos livros, do meu Wattpad estão todos aqui embaixo pra vocês darem uma olhadinha, pessoal. Se vocês comprarem os livros comigo, eles vão autografados, vão com marca-páginas, vão com frete grátis e ainda vão acompanhados com um pôster da antologia Daimonon Sigilos. Tá tudo refletindo aqui. O meu contato tá aqui embaixo, então, pessoal, se vocês quiserem entrar em contato para estarem adquirindo os livros. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo, pessoal, e por favor, deem uma olhadinha nesses livros, tá? Um super beijo e até a próxima!